The golden age of America begins right now. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre Donald Trump, em concreto sobre as primeiras 2 semanas do presidente republicano e sobre as expectativas para o seu segundo e último mandato. Trump não perdeu tempo e começou logo nos primeiros dias a assinar decretos focados sobretudo na imigração e no nacionalismo. As centenas de medidas já tomadas por Trump são controversas, mas não inesperadas. O presidente norte-americano tinha dado a entender que desta vez ia ter ainda menos rédeas e travões. No discurso da tomada de posse, há exatamente 2 semanas, o magnata disse, e estou a citar, "A idade de ouro da América começa agora mesmo." Foi este o som que ouvimos na abertura. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje Germano Almeida e Nuno Gouveia, ambos especialistas em política norte-americana. Olá a ambos e obrigada por terem aceitado o nosso convite. Olá Mara, olá Nuno, viva. Olá Germano, tudo bem? A edição técnica deste episódio é de João Martins. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. É impossível mencionar aqui todos os decretos e medidas que Donald Trump concretizou nas 2 primeiras semanas. São mesmo centenas de decisões. Por exemplo, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial de Saúde, está a priorizar o combate à imigração e as deportações e a insistir no corte de despesas do Estado. Sobre este último ponto, ofereceu incentivos para desencadear um processo de rescisões amigáveis de funcionários públicos federais. E além do que Trump já fez, seguem-se tantas outras promessas para, como diz, tornar a América grande de novo. Germano, comece por si. Sei que normalmente se faz um balanço do mandato presidencial mais tarde, mas o que é que destaca para já dos primeiros 15 dias de Trump? Sim, eu acho que faz sentido a pergunta. Sim, acho que já dá para fazer um balanço de 2 semanas, mas um balanço significativo. É que, embora com traços muito idênticos ao primeiro mandato, eu diria que o pior de Trump está a ser mais claro neste início de segundo, e nesse sentido, aquilo que eram os receios fundados do primeiro mandato e que terminaram como terminaram, com um ataque ao Capitólio, estão hoje bem maiores neste momento. Porquê? Porque, por um lado, Trump se sente empoderado por ter tido uma vitória mais clara, com o voto popular desta vez, e isso acho que é importante, mas, sobretudo, porque tem, enfim, condições políticas muito mais claras do que no primeiro mandato para fazer uma autêntica revolução dentro da democracia americana, que é o que ele está a fazer, por ter o controle das 2 câmaras do Congresso, e também, sobretudo, eu diria, porque esse controle do Congresso já se percebeu que não vai ser assim tão fácil para ele de passar tudo, mas também a questão do domínio ideológico do Supremo, que isso significa em eventualmente dominar algum tipo de decisões judiciais que já percebemos serão fundamentais para tornar legal aquilo que Trump quer fazer. Grande parte do que Trump quer fazer não é legal neste momento nos Estados Unidos. E, portanto, muito rapidamente eu diria que nas primeiras 2 semanas o que ele avançou reforça a ideia de que é para levar a sério a agenda sobre a imigração e, portanto, a questão da deportação, que embora não será em massa porque não conseguirá, será em cima dos imigrantes ilegais e, sobretudo, apertar a imigração legal. Na questão da energia, drill baby drill, o que isso vai implicar na agenda ambiental, exatamente, e já percebemos também que nesses 2 pontos ele tem o apoio de boa parte do eleitorado, e uma parte que já estava no primeiro e que agora está muito mais acentuada, que é uma autêntica revolução ideológica no ataque à suposta agenda de género e identidade de género, tudo o que sejam agências e programas relacionados com inclusão e diversidade está a ser altamente atacado nos primeiros dias, isso é muito claro. E mesmo para terminar, a parte que não havia em 2016 e que agora está prevalecente, vamos ver quanto tempo é que isso vai durar, que é a tal presença da tecno-oligarquia que o presidente Biden na despedida
avisou e que já também se está a notar, vamos ver, embora às vezes com contradições, porque mesmo a questão, talvez a única coisa assim interessante que ele tenha avançado nos primeiros dias, que é o projeto de 500 mil milhões por 4 anos de mega infraestrutura para a inteligência artificial, e como fez o tal Stargate uma parceria com a OpenAI, também os japoneses e também a Oracle e SoftBank, e que não está Elon Musk. Enfim, vamos ver se Elon Musk tenha tanta influência em Trump que possa alterar também isso. Última nota, relativamente ao TikTok, diz tudo do que é Trump. Trump que lançou, na altura fazendo sentido, um receio sobre o TikTok, por causa do acesso que os chineses poderiam ter aos dados dos americanos, questão de segurança nacional. Biden continuou, teve uma decisão relativamente a isso, e a última, Trump, porque gosta agora do TikTok pelo acesso que lhe dá do ponto de vista de alcance e de conteúdo, reverteu, ou seja, a segurança nacional já não interessa e agora o TikTok ele até já gosta. Ou seja, não surpreende estas 2 primeiras semanas de Trump? Não surpreende e confirma que ele desta vez está mais perigoso, e aquilo que o Nuno sabe isso também e também o fez nestes anos. Há anos eu digo, já escrevi em livro, que não é pela repetição que nós podemos desvalorizar. E Donald Trump tem a legitimidade do voto, mas isso não se esgota, uma democracia não se esgota na legitimidade do voto, não tem dimensão para ser presidente dos Estados Unidos, e já vou, numa próxima intervenção, referir uma ou duas questões relativamente a isso, e não é pela repetição que podemos desvalorizar. E estas 2 semanas, se foram, eu diria, em 2 semanas aconteceram coisas quase tão graves como em 4 anos anteriores. Claro que nós tendemos a lembrar-nos do momento, mas sinceramente acho que o que está a acontecer é mais grave do que aconteceu no primeiro mandato. Nuno, devolvo-lhe a mesma pergunta. O que é que salienta do balanço destes primeiros 15 dias? Eu genericamente concordo com o que o Germano estava a dizer. Obviamente ninguém ficou surpreendido com a amplitude das medidas que Donald Trump tomou nestas 2 semanas, e confirma aquilo que também já vínhamos a dizer nos últimos meses, se calhar nos últimos 2 anos, que desta vez Donald Trump está muito mais preparado para governar a América do que estava em 2016. E estas 2 semanas já nos deram um bocadinho esse cheirinho do que pode acontecer nos próximos 4 anos, pois Donald Trump desta vez, em primeiro lugar, rodeou-se de pessoas que concordam com ele, algo que não sucedeu há 4 anos, quando ele encheu grande parte dos cargos da administração com políticos, digamos assim, do mainstream republicano, porque ele obviamente não tinha um exército preparado para trabalhar com ele. Desta vez percebe-se que todas as pessoas que estão a ser nomeadas, todas as pessoas com quem ele conta, claramente estão em termos ideológicos alinhados com ele, e mais do que isso, eu penso que a entourage de Donald Trump preparou-se para governar e sabe como governar. Apesar de alguns precalços que aconteceram nestas 2 semanas para a implementação da sua agenda, que também já seriam expectáveis, e aqui estou a falar, por exemplo, na sua ordem executiva que limitava o direito à nacionalidade à nascença. Obviamente um tribunal já decretou que isso não era legal, mas isso fará o seu caminho até ao Supremo, e veremos se esta maioria conservadora do Supremo irá validar ou não essas teses. Eu quero crer que não irá validar, pois havia há um amplo consenso entre os juristas americanos que essa ordem executiva é legal. Outra medida em que ele teve que recuar foi quando suspendeu toda a grande parte da despesa federal, e os tribunais obrigaram a recuar. No entanto, parece-me que Donald Trump está a conseguir implementar a sua agenda, nomeadamente na área da imigração, como o Germano disse. Na área da energia é inegável que Donald Trump vai reverter uma boa parte das medidas da administração Biden em relação às energias limpas, e vai claramente apostar nas energias fósseis, o que é considerado, digamos assim, em termos mundiais, um retrocesso a nível ambiental. E por outro lado, há também uma grande diferença em relação a 2016 que se nota nestas primeiras semanas, que é o estado do Partido Democrata. Obviamente, nós estamos a iniciar a administração Trump, mas o Partido Democrata neste momento encontra-se perdido. E enquanto há 4 anos havia, pelo menos cada vez que Donald Trump anunciava uma medida que causava algum choque na opinião pública, havia uma grande oposição do Partido Democrata. Nestas 2 semanas, ou digamos, ou até podemos estender até ao período em que Donald Trump ganhou as eleições, o Partido Democrata não se encontrou, e obviamente ainda não tem uma voz da oposição. Mas também, mais do que isso, nota-se um certo cansaço na opinião pública americana para, digamos assim, combater ou reagir
às medidas de Donald Trump ou às suas declarações mais bombásticas. E como o Germano dizia, nestas últimas semanas já tivemos ameaças de invasão a países aliados, tivemos uma inacreditável proposta da União com o Canadá, a proposta de Donald Trump em retomar o controle do Canal de Panamá, tudo iniciativas ou ideias que nós certamente há 4 meses nenhum de nós pensaria estar aqui a discutir, e estas propostas que Donald Trump vai tendo vão passando um pouco entre os pingos da chuva como se fosse o business as usual, ou seja, como se já fossem normais. E por exemplo, outra ideia que Donald Trump defendeu na semana passada, que foi digamos assim, a expulsão de todos os palestinianos de Gaza, uma medida que obviamente não tem a mínima possibilidade de acontecer, em primeiro lugar pela oposição dos 2 países onde ele queria mandar todos os palestinianos, mas também obviamente por todas as regras do direito internacional. Mas Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, faz uma proposta destas e parece que pelo menos que não causou aquele impacto pela gravidade desta proposta. E eu acho que isto também diz que as pessoas já estão um pouco cansadas de reagir contra estas ideias e estas propostas de Donald Trump. Uns se calhar porque acreditam bem, ele está a dizer isto, mas isto não vai acontecer, mas obviamente que isso não elimina a gravidade das propostas e das ideias de Donald Trump. E no início da semana passada, a Casa Branca tinha congelado o financiamento de agências federais, incluindo programas de seguros de saúde, distribuição de alimentos, ajuda a escolas, instituições, etc. Mas depois voltou atrás porque se apercebeu que enfrentava muitos desafios legais e críticas. Aliás, houve juízes federais que bloquearam esta iniciativa de Trump de suspender o pagamento de subsídios e empréstimos. Germano, até que ponto Donald Trump vai conseguir pôr em prática tudo aquilo que quer? Vai certamente enfrentar obstáculos judiciais, como aliás já está a enfrentar. O que destas 2 semanas nos mostraram, o primeiro mandato também tinha mostrado, sobretudo na primeira fase, eu recordo a travel ban, que foi feita nos primeiros dias do primeiro mandato e colocou os aeroportos americanos num caos, que dizia que cidadãos de 7 países de maioria muçulmana, Síria, Iémen, Sudão, Iraque, Irão, Afeganistão, creio que eram esses, não sei, mais alguns não estou agora a esquecer, não poderiam reentrar nos Estados Unidos, poderiam entrar apenas pela nacionalidade e mesmo não tendo nada que essas pessoas pudessem estar de algum modo acusadas. Ora, também levou a batalhas legais e a decisões judiciais que impediram e que levaram a que então a administração recuasse nessa questão. Isto está a acontecer nesse caso que a Mara referiu do congelamento dos fundos federais, noutras questões também, obviamente na questão de acabar com o ius soli, do direito da cidadania, e que vai, portanto, continuar a acontecer. O que é que isto nos mostra? Mostra que a agenda, grande parte da agenda de Trump bate contra os direitos de um Estado de Direito como os Estados Unidos, e portanto será uma administração de litigância. O que é que há de diferente em relação a 8 anos? O que há de diferente é que Trump percebeu que uma boa parte do eleitorado americano está mais de acordo com a sua agenda do que dá importância a que os tribunais valorizem e garantam os direitos já estabelecidos. E, portanto, o que Trump está a fazer desta vez é uma revolução dentro do próprio quadro democrático norte-americano, dizendo eu tenho o poder que o povo me deu e não vão ser os tribunais a travar-me. E eu acho que desta vez ele vai mais além do que foi há 8 anos, porque tem mais condições para isso, porque tem maioria no Supremo. Sim. Porque sempre que, como já aconteceu várias vezes, juízes pontualmente vão contra as decisões, acusa-os de terem sido nomeados por Biden, por Obama, acusa-os de politização. E uma boa parte do eleitorado acredita nisso. Depois há uma outra coisa muito importante que o Nuno disse, que é uma típica forma de Trump funcionar e que cada vez mais resulta, que é, se ele só fizesse uma coisa grave e polémica, era complicado. Como faz 20 ou 30 no mesmo dia, não dá sequer para nós que temos essa obrigação de analisar, explicá-las, quanto mais as pessoas reagirem a isso. E, portanto, claro, acaba por ser um bocado desvalorizado. E essa é algo que ele consegue fazer, e podemos dizer, mas então outros podiam tentar desenvolver. Não, a questão é que ele é que
consegue mesmo fazer isso de uma forma que permite que tenha sucesso. Eu separava, no entanto, duas coisas. Uma, por exemplo, a questão das tarifas é contestável, os especialistas dizem que é contraproducente, mas enfim, está legitimada pela agenda e, na verdade, não é nada que só os Estados Unidos o façam. E, portanto, eu punha a questão das tarifas, que ele quer impor 25% ao Canadá, ao México, que era a 1 de fevereiro e agora já afinal já se casa, vai ser só em abril, como um instrumento de política que ele vai usar e que possivelmente vai negociar e, portanto, no fundo vai começar a reduzir. E, portanto, essa é uma parte que, contestável, é legítima. A saída do Acordo de Paris, a declaração de emergência energética nacional, mesmo a questão do fecho da fronteira, tudo isso. Separava essa questão de outras questões, como por exemplo, quando ele decreta a reinstauração da pena de morte federal. Também, sendo discutível, pode ser uma parte do país concorda, outra não. Mas aí já levanta uma outra coisa, que é, ele trata cidadãos de forma diferente. Ou seja, ele quer que cidadãos imigrantes ilegais em estados que acabaram com a pena de morte sejam alvo dessa reinstauração ao nível federal e, portanto, não estejam protegidos pela proteção estadual de não haver pena de morte nesse estado e impostas na reinstauração federal dessa possibilidade de pena de morte. Mas em relação a americanos não. Ora, isto já é o início de uma desunião, ou seja, o presidente americano, o Estado Federal, a tratar pessoas diferentes de forma diferente. E isso não tem a ver com o respeito pela lei. Última nota sobre a questão do Capitólio. O indulto que ele faz aos ataques ao Capitólio de 6 de janeiro, perdoando pessoas que agrediram, que partiram, que agrediram polícias, enfim, que foram contra a democracia americana, dizendo que eles eram reféns e vítimas e que estavam a proteger algo que foi roubado, portanto, mantendo a ideia do roubo de 2020, coisa que a Procuradora-Geral já aprovada, Pam Bondi também disse no Senado, coisa que o diretor do FBI, Kish Patel, disse no Senado. Mostra, mais uma vez, que quem está no poder pela via do voto neste momento em Washington, de facto, neste momento, quer uma revolução, porque está a produzir uma realidade que é uma realidade que não só não bate com os factos, como vai contra tudo aquilo que os tribunais americanos disseram que não aconteceu. E, portanto, é oficializar, no fundo, uma via que vai contra, na minha opinião, a democracia americana. E ainda antes de tomar posse como 47º presidente dos Estados Unidos, Trump tinha manifestado interesse em comprar a Groenlândia, tornar o Canadá o 51º estado norte-americano, mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América e controlar o Canal do Panamá. E, aliás, o Golfo do México já se chama Golfo da América no Google Maps. Nuno, acha que Trump está com apetites imperialistas? As suas declarações assim o evidenciam e eu diria que vai um pouco em contra toda aquela que tem sido a agenda de Trump ao longo destes últimos anos, pois quando encarávamos os discursos de Trump víamos um certo isolacionismo na sua política externa e o America First, but o América um pouco desligado dos seus aliados e das suas ambições internacionalistas. E estas declarações que Donald Trump teve depois da sua vitória contrariam um pouco essa visão que ele tinha vindo a defender. Obviamente Donald Trump já se tinha percebido que não respeita os seus aliados, nomeadamente os seus aliados europeus, os aliados da NATO, como todos os seus anteriores presidentes respeitavam. Donald Trump tem demonstrado uma apetência mais por respeitar o que ele considera que são líderes fortes, e aqui estamos a falar de autocratas como Vladimir Putin, como Xi Jinping e outros que ele parece ter mais deferência do que em relação aos seus aliados naturais. Essas declarações obviamente surpreenderam, como há um bocado estava a dizer, porque não era expectável que Donald Trump viesse ameaçar um parceiro da NATO, como a Dinamarca, ou viesse, digamos assim,
não uma ameaça militar, mas uma ameaça económica ao seu vizinho Canadá, ao seu grande parceiro, digamos assim, do século XX, ao longo de todo o século XX. Donald Trump parece querer demonstrar aos seus aliados internos que pode fazer crescer os Estados Unidos novamente como sucedeu no século XIX. Não me parece crível, obviamente, que os Estados Unidos obtenham novamente o controle do canal de Panamá ou sequer que invadam a Groenlândia. Mas esta pressão que ele coloca perante aliados é obviamente inaceitável, porque coloca em causa os fundamentos por exemplo, na questão da NATO, de nós nunca assistimos desde a sua fundação a um membro da NATO ameaçar outro membro, não é? E isso, honestamente, quando Donald Trump emitiu essa declaração sobre a Groenlândia, pensou-se, bem, ele está a colocar pressão sobre a Dinamarca porque eventualmente pretende obter mais bases militares na Groenlândia ou obter mais concessões para a exploração das riquezas naturais da Groenlândia. Mas depois soube-se o tom da conversa que ele teve com o primeiro-ministro da Dinamarca e parece mais grave do que isso. Nós não sabemos, e eu honestamente não consigo dizer se este é um tema que vai ficar por aqui e Donald Trump não irá regressar a ele, ou se nos próximos meses continuará a pressionar a Dinamarca para algo que nós sabemos que não vai acontecer, não é? Obviamente a Dinamarca não vai vender a Groenlândia, e nesta semana saiu uma sondagem dos cidadãos. Sim, 85% lá, não querem 95% são contra pertencer aos Estados Unidos. Portanto, não me parece um cenário possível que isso vá suceder. Agora, isto demonstra todo o respeito que Donald Trump tem pelos seus aliados e também as dificuldades que Marco Rubio vai ter a liderar o Departamento de Estado, pois sabe-se que Marco Rubio, apesar de tudo e apesar do seu passado mais recente de ter-se vergado a Donald Trump, sempre teve uma visão do mundo mais próxima daquilo que era o Partido Republicano tradicional, onde obviamente valorizava o papel da NATO e o papel dos aliados, até para os próprios interesses dos Estados Unidos. E será interessante verificar a sua atuação, sabendo nós desde já, e ele já o disse, que está no cargo para defender a visão de Donald Trump. E para fecharmos, quero perguntar a ambos de que forma os decretos que já assinou e as medidas que já tomou podem ser uma premonição do resto do mandato. Ou seja, se as 2 primeiras semanas já foram assim, o que é que se espera no resto dos próximos 4 anos? E Germano, começo por si novamente. A ideia forte é que desta vez a agenda tem mais hipóteses de ter um grau de concretização maior do que na primeira. Depois, questões como tudo o que sejam fundos e programas relacionados com proteção de minorias, inclusão. Eu estive na tomada de posse e realmente fiquei surpreendido com o número de pessoas que votaram Trump. Alguns tinham votado Biden 4 anos antes e eram democratas tradicionais e disseram que votaram Trump pela questão de se sentirem incomodados com o foco dos democratas no que eles dizem ser os temas woke. Eu pensei que isso era algo até exagerado no discurso aqui, mas não, senti isso muito lá, pelo menos das pessoas com quem eu falei. Portanto, ele não vai alargar muito isso. Depois, o que eu não estava a falar, eu chamo a atenção que esta questão do tal expansionismo, pelo menos de retórica, de tornar a América grande outra vez ser também uma questão territorial, é nova pós-eleição. Na campanha não foi sequer focado. E é aqui um tema novo. Eu acho que é demasiado importante e demasiado estranho para de repente cair. Eu acho que vai ser mais importante do que parece no resto do mandato. Tenho uma grande dúvida se vai manter a coesão na administração, e aí seria uma grande diferença em relação ao primeiro, quando começou a perder rapidamente os melhores nomes. E um ponto importante é esse que eu não disse do Marco Rubio. Trump não gosta da Europa, não gosta do projeto europeu, isso vai ser acentuado desta vez. Vai ser o tal destino manifesto da América como o grande poder pacificador que tenderá a dominar o mundo, que como na realidade da política externa está claramente em retração, ele vai explorar na retórica. E como para Trump nunca foi muito importante que a retórica correspondesse com a realidade, eu acho que ele não vai largar essa retórica. Nuno,
Devolvo a mesma pergunta. Sim, eu acho que podemos esperar uma administração mais eficaz na implementação da sua agenda daquela que tivemos há 4 anos, e pelos motivos que eu expliquei na minha primeira intervenção, onde claramente eles estão mais preparados para governar. Eu diria que tudo pode acontecer nestes próximos 2 anos, porque sabemos que daqui a 2 anos temos eleições intercalares e normalmente o partido no poder perde votos, com as maiorias, sobretudo na Câmara dos Representantes, é muito curta para o Partido Republicano. Eu diria que estes próximos 2 anos serão cruciais para uma implementação de uma agenda, da agenda de Donald Trump. Apesar de tudo, os checks and balances na sociedade americana continuam a existir, como vimos estas semanas com algumas decisões a ser bloqueadas pelos tribunais. É evidente que temos uma administração muito mais coesa daquilo que tínhamos há 8 anos, como o Germano estava a dizer. Basicamente os seus membros estão todos alinhados, e eu tenho curiosidade em saber se a aliança entre Donald Trump e Elon Musk vai durar ou não. Já houve ali, tem havido alguns sinais de desentendimento, o maior deles, óbvio, a crítica de que Elon Musk lançou à aliança que Donald Trump anunciou do Stargate, se calhar porque Elon Musk não estava incluído nela, e será uma questão importante porque, obviamente, a força de Donald Trump e de Elon Musk juntos tem sido muita, e a força mediática tem-lhe dado muita capacidade de fogo no espaço público, e obviamente que se essa relação não continuar, Donald Trump sairá sempre prejudicado dela. Mas eu diria que estas 2 semanas demonstram que desta vez Donald Trump está preparado para governar, está preparado para implementar a sua agenda. Como o Germano, só para terminar, como ele dizia, obviamente ele não irá conseguir tudo, há aspectos que apenas lhe interessam a retórica, portanto ele diz aos americanos que vai fazer, depois se não fizer ele passa para outro tema a seguir, e pelo menos a sua base de apoio já fica satisfeita por ele levantar essa questão. Agora certamente poderemos esperar muitas mudanças, sobretudo a nível das agências federais, porque isso nestas 2 últimas semanas já deu para perceber que ele vai mudar a face do poder federal americano. Obrigada, Germano Almeida e Nuno Gouveia, por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. E obrigada também ao João Martins pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá!